Foi. Pessoal, então vamos lá, hein? Vamos retomar. Bom dia para geral. Vamos chegando. A gente estava analisando Venceslau Braz, lembrando que nós estamos analisando República Velha, e nós já tínhamos comentado sobre a retomada da política café com leite após o governo Hermes da Fonseca. Já tínhamos comentado sobre a questão brasileira durante a Primeira Guerra Mundial e a sua relação com o surto industrial que eu tive no Brasil durante a Primeira Guerra. Então, durante a Primeira Guerra, a indústria brasileira ela tem um impulso aproveitando que os países europeus e os Estados Unidos estavam envolvidos no conflito, tá? Então, a indústria brasileira cresceu durante esse período da Primeira Guerra Mundial. Bom, seguindo a nossa análise. Logicamente, quando a indústria tem um impulso nesse momento, eu vou ter também um aumento de número de operários. E, logicamente, as condições de trabalho destes operários nas primeiras décadas do século XX no Brasil não eram, logicamente, adequadas, né? Uma grande predominância de mulheres, de crianças, a falta das leis trabalhistas que amparavam esses trabalhadores, salários muito ruins, muito baixos, muito aproveitando uma grande massa que queria emprego naquele momento, e aí os donos dessas fábricas, dessas indústrias, logicamente, vão jogar com isso tudo. Lá nas suas páginas 28, 29, 30 da apostila, você teve uma análise ali sobre a questão operária do Brasil. E é importante a gente fazer a seguinte análise. Na Europa, você bem provavelmente viu isso no ano passado, na Europa, eu estava tendo uma série de correntes ideológicas em desenvolvimento no século XIX. Algumas delas nós já analisamos esse ano, inclusive. Positivismo, darwinismo social, nós já comentamos sobre essas correntes ideológicas. Mas também estavam em circulação correntes ideológicas ligadas à questão proletária, à questão operária, aos trabalhadores. Por exemplo, o anarquismo de Mikhail Bakunin, o socialismo utópico de Robert Owen, de Charles Fourier, e principalmente o socialismo científico baseado nos estudos de Karl Marx e Friedrich Engels, o marxismo, que começam a organizar essas sociedades de acordo com a ótica e os interesses da classe trabalhadora. Pois bem, nós comentamos já em alguns momentos que esses primeiros operários dentro da dinâmica brasileira eram descendentes de imigrantes ou mesmo imigrantes que vieram ali no final do século XIX e início do século XX. Outro detalhe importante, nós comentamos que ali no início de 1904, 1905, 1906, nós tivemos um aumento da imigração para o Brasil muito por conta da dinâmica de organização e preparação para a Primeira Guerra Mundial. Nós fizemos esses comentários. Então, eu tinha no Brasil uma grande massa de imigrantes, muitos deles antenados com essas ideias anarquistas, antenados com essas ideias socialistas. Então, num primeiro momento, a questão operária do Brasil ela foi liderada por uma vertente do anarquismo, que nós chamamos de anarcossindicalismo. Então, esse anarcossindicalismo ele vai mobilizar as primeiras ações dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras no sentido de quê? No sentido de melhorias. Essas análises que nós estamos fazendo agora estão aqui na sua página 29. Anarquismo, anarcossindicalismo. Presta atenção. Deixa eu dar um tempinho para você se posicionar aí. Página 29. Acompanhe comigo, tá? Uma vertente importante na composição do operariado brasileiro foi a do anarcossindicalismo, trazida ao Brasil por imigrantes espanhóis e italianos, que defendia organizações sindicais como instituições de organização e luta a favor dos sindicalizados. Ou seja, esses grupos de operários e trabalhadores no Brasil
começaram a se organizar em categorias. Os trabalhadores da indústria têxtil, os trabalhadores da indústria de construção, os trabalhadores da indústria metalúrgica, e começaram, por meio dos ideais anarco-sindicais, a se organizarem numa tentativa de conquista de melhorias para si próprios. É justamente em busca dessas melhorias que nós tivemos, em 1917, a primeira grande greve do Brasil. Então, eu vou pedir para vocês marcarem para mim, por favor, o antepenúltimo parágrafo, tá? Podem marcar todo ele, eu vou ler com vocês agora. As organizações operárias foram responsáveis por diversas manifestações e greves com o intuito de melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Dentre os diversos eventos, ganha destaque a Grande Greve de 1917. Iniciada no mês de julho em São Paulo, esse movimento contou com praticamente todo o proletariado paulista que reivindicava cerca de 35% de aumento de salário, proibição da utilização da mão de obra daqueles que fossem menores de 14 anos, término do trabalho noturno de mulheres e de menores de 18 anos, jornada de trabalho de 8 horas diárias e respeito ao direito de associação. Então, podem marcar todo esse parágrafo, tá? E se você quiser colocar para esse parágrafo reivindicações, ok, faz isso, tá? Para esse parágrafo que eu li, você coloca aí reivindicações. Para o próximo parágrafo, que é o penúltimo parágrafo, você vai colocar de alguma forma aqui conquistas, reivindicações e conquistas do movimento. Ok? Entenderam isso? Entenderam a marcação? Nós estamos na página 29, Kleber. Página 29. Então, o antepenúltimo parágrafo, vocês vão colocar reivindicações. Reivindicações de quê? Da grande greve. E no penúltimo parágrafo, vocês vão colocar as conquistas. Então, assim, o que esses trabalhadores e trabalhadoras buscavam? Buscavam melhores condições. Literalmente, ali em julho de 1917, em São Paulo, os trabalhadores e trabalhadoras cruzaram os braços. Conquistaram tudo o que queriam? Não necessariamente. Olha lá o penúltimo parágrafo. Vamos lá comigo, então? A repressão policial foi violenta. Os conflitos entre policiais e trabalhadores se espalharam por toda a cidade. Barricadas e tiroteios aterrorizaram a população da cidade. Mediante grande adesão dos trabalhadores e a todo o caos instaurado na cidade, o governo negociou com os sindicatos o aumento de 20% nos salários, assim como a manutenção dos empregos dos manifestantes. Ou seja, não conseguiram 35% que queriam, conseguiram 20%. E conseguiram ainda que todos aqueles que participaram do movimento grevista não fossem demitidos, garantiram seus empregos. Então, assim, o movimento operário, ali em 1917, acabou ganhando uma força muito por essa articulação estrangeira, por essa articulação desses imigrantes, nessa vertente tanto do anarco-sindicalismo quanto da corrente socialista, que começa a ganhar força depois da Revolução Russa de 1917, né? Vocês já sabem disso, viram também no 8º ano, né? Que em 1917 a Rússia passa por um processo revolucionário, onde é implantado parte das ideias socialistas marxistas e aí se transforma na União Soviética. Então esses exemplos europeus acabam influenciando esse movimento grevista em 1917, ok? Então, primeira grande greve operária do Brasil, 1917, movimento operário buscando melhorias para si mesmo, durante o governo Venceslau Braz. Ainda durante o governo Venceslau Braz, é editado o Código Civil Brasileiro, que é revisto só em 2003, tá? Aqui na página 30, você vai ter uma análise sobre a ação da polícia, né, em relação a essa luta dos trabalhadores e do operariado, a questão da exclusão social de parte dessa sociedade, e aí, bem provavelmente, você já deve ter lido. Essa análise a gente já fez em alguns outros momentos. Oi? A prova da semana que vem já está pronta, contando com o que eu ia chegar nessa aula, Karine. Eu já tinha feito um prognóstico para essa aula. Então, a prova da semana que vem já está pronta, incluindo a de hoje. Tá? É República Velha. Pode cair, pode não cair, mas está dentro do que eu tinha planejado para as nossas aulas. Bom, alguma dúvida do governo Venceslau Braz? É só esse slide, ele é bem pontual mesmo, para a gente avançar.
Vou colocar aqui para eu ver. Tá tudo ok? Podemos avançar? Vamos lá, pergunta no chat. Sim, gente, 10 questões. Já tinha falado isso. Valendo 10 pontos. Alguma dúvida? Ok para o Caio. Ok para o Kleber. Para o João Miguel também ok. Para Maria Fernanda também ok. O Arturo não é minha mãe também ok. Luiz Henrique ok. Beleza, então. Para a Lorena ok. Para a Júlia, para a Laura, então seguir, tá? Para o Pedro também. Seguindo, então. Bom, aqui nós chegamos ao momento interessante, por assim dizer, né? Interessante por conta do momento que nós estamos vivendo, especificamente. E aí eu vou estender um pouco a discussão. Deixa eu ver se tem aqui na apostila de vocês, que eu acho que não tem. Já vai para 1920 aqui, já vai falar de modernismo. A crise do café, não tem. Então, vamos... O cara voltou de novo. Malandro. Voltou, mas morreu. Foi boa a colocação do Caio nesse momento. Então, 1918, final do mandato de Venceslau Braz, é eleito à presidência da República Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, que, como o Caio pontuou, já tinha sido presidente entre 1902 e 1906, foi o presidente durante a Revolta da Vacina, foi o presidente durante o período, a assinatura do Convênio de Taubaté, agora eleito novamente como presidente da República do Brasil, tendo como vice Delfim Moreira. E como vocês estão vendo pelas datas, alguma coisa aconteceu. Não é verdade? Alguma coisa acabou acontecendo nesse momento da história. Exatamente isso. Em 1918, Rodrigues Alves nem chega a tomar posse porque ele morre. E ele morre por quê? Por causa de uma pandemia. Ele contrai gripe espanhola antes de tomar posse do seu segundo mandato e acaba falecendo, tá? E aqui eu gostaria de fazer uma análise, nesse momento, sobre alguns detalhes da gripe espanhola, comparando, logicamente, em algum ponto, com o que nós estamos vivendo nesse momento, tá? Então, vamos começar pelas questões técnicas. A gripe espanhola, gerada e causada pelo vírus H1N1, acabou acometendo, estudos mais recentes dão conta de que aproximadamente 100 milhões de pessoas morreram entre 1918 e 1920. Ou seja, 2 anos de devastação mundial. Só no Brasil, para a gente ter uma noção, foram cerca de 300 mil mortos. 300 mil mortos. Nós ontem, para quem está acompanhando o noticiário, eu acredito que vocês estejam acompanhando, porque nós estamos vivendo um momento histórico, estamos inclusive nesse sistema de aula remota por conta desse momento histórico. Então, ontem o Brasil chegou a 9 mil mortes. Não sei o número exato, mas ultrapassando a casa das 9 mil mortes confirmadas por coronavírus, por Covid-19. Ali, entre 1918 e 1920, nós tivemos uma grande pandemia, e vamos determinar a diferença, tá? Vamos determinar a diferença. Epidemia, uma doença que acomete uma região por um determinado período de tempo, mas é uma doença local. Pandemia é uma doença que se alastra independentemente das fronteiras em escala global. Quem é que pode determinar se uma doença é epidemia ou pandemia? Apenas a OMS. A Organização Mundial de Saúde determina se essa doença ultrapassou a escala de epidemia e se transformou numa pandemia, como é o caso do coronavírus atualmente. Sobre a gripe espanhola, primeira coisa, ela não surge na Espanha. Os primeiros casos, eles foram notificados, eles foram identificados nos Estados Unidos. Mas por que a Espanha leva a fama? E aí vai muito contexto histórico, tá? Eu estava no momento final, quando surgem os primeiros casos,
Eu estava nos momentos finais da Primeira Guerra, 1918. E a imprensa dos países envolvidos foi, deixa eu procurar a palavra, ela foi sugestionada, ela foi pressionada pelos governos para que não divulgassem amplamente essa doença por conta do campo de batalha, por conta dos soldados que estavam envolvidos no fronte da guerra, para não abalar psicológica, moralmente, estes soldados que ficariam preocupados, né, com parentes e tudo mais. Então, tentou-se de todas as formas, nesses países envolvidos diretamente na guerra, abafar os casos dessa doença que estavam se alastrando em escala muito rápida naquele momento. Só que na Espanha, que durante a Primeira Guerra manteve uma certa neutralidade, voltei. Não tem problema, tá? A gente começa do mesmo ponto, porque aí, como está gravando, ele mesmo edita e fica a emenda, tá? Então, vou continuar a análise. Na Espanha, como a doença se alastra, inclusive matando o rei espanhol no período, e a Espanha não estava envolvida diretamente no campo de batalha, houve a divulgação do impacto da doença, e aí o número de casos sendo muito grande, divulgados pela imprensa espanhola, acabou fazendo com que a Espanha levasse a fama como o epicentro da gripe, da doença, do vírus. Só que a doença não surge. Os primeiros casos, volto a falar, não surgem na Espanha. Acabam surgindo nos Estados Unidos. O fato é que a gripe espanhola, na hora de se diagnosticar, por que eu disse que estudos mais recentes dão conta de 100 milhões de mortos? É porque a gripe espanhola foi confundida com diversas outras doenças, né? Os sintomas, com febre tifoide, com cólera, com sarampo, com diversas outras doenças, com insuficiência respiratória. Então, assim, como havia um diagnóstico limitado de H1N1 na época, não se sabia ao certo do que o indivíduo havia morrido. Era o que nós chamamos hoje a questão das subnotificações, né? Nós temos um número, que é um número oficial, divulgado, mas nós sabemos que esses números estão subnotificados. Por quê? Porque não há uma testagem, e aí eu estou trazendo para o caso brasileiro, não há uma ampla testagem para eu saber o número real. Então, eu tenho um número estimado. Nós sabemos que o número ele pode ser muito maior. Inclusive aqui em Unai, né? Nós temos uma estimativa de 12 casos confirmados, mas não há uma ampla testagem. Podemos ter muito mais casos positivos de Covid-19, mas que não sabemos porque simplesmente não há testagem. No caso da gripe espanhola, em cerca de 2 meses, só em São Paulo e no Rio de Janeiro, morreram cerca de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. Eu até fiz um IGTV, aproveitando, no meu Insta, não sei quem viu, trazendo o editorial do Jornal Nacional de anteontem, que o William Bonner abre o jornal falando justamente sobre isso. É algo da natureza humana. Nós nos chocamos com os 250 e tantos mortos de Brumadinho. Nós nos chocamos com cerca de 3 mil mortos no World Trade Center, ali em 2001, né, no atentado às Torres Gêmeas. Nós nos chocamos com a queda do avião da Chapecoense e a morte da delegação, dos jogadores. Por que isso nos choca de maneira tão impactante? Porque é algo, entre aspas, pontual. É uma grande catástrofe, um grande desastre, onde há toda uma comoção nacional, uma comoção mundial. No caso do coronavírus, e aí fazendo um parâmetro em relação ao H1N1, a gripe espanhola, como o número de casos eles vão se contando diariamente, semanalmente, é meio como se as pessoas acostumassem. Ah, não, era 5 mil na semana passada, já estamos em 9 mil? Ah, ok. Só que não está ok. Só que não é ok. São pessoas, são famílias, são amigos, são pessoas que deixam seus entes. Então, assim, como se prolonga
e muita gente falando aí em voltar a futebol, em voltar diversas atividades, são discussões. Eu, Rodrigo, me mantenho em isolamento e mantenho a minha família em isolamento. Estou vendo muita gente nas ruas quando eu preciso sair sem máscara, aglomeradas. Então, assim, são atitudes e eu quero que você entenda isso. É até bom a gente tá gravando, vai ficar aí e eu quero que quem for assistir depois também veja e entenda. Essas mesmas atitudes hoje, a doença não é mortal, a doença só mata velho, que é uma grande mentira, porque pessoas jovens têm morrido muito, inclusive crianças. Porque a doença, ela não é isso tudo que estão falando. Eu não preciso ficar em isolamento. Essas mesmas discussões em 2020 tinha-se lá em 1918, em 1919, em 1920. Ou seja, nós passamos um século, avançamos um século, e as discussões que nós estamos tendo hoje são as mesmas discussões que as pessoas que não tinham um conhecimento científico, que não tinham uma medicina que nós temos hoje, elas faziam lá em 1920. Olha o que eles usavam como possível solução, possíveis remédios: canja de galinha, uísque com limão. E assim como hoje, a grande quantidade de mortos naquele momento vai colapsar o sistema funerário. O que eu quero dizer com isso? Não tinha lugar para enterrar tanta gente. Vocês devem estar vendo algumas imagens impactantes, né, como em Manaus ou em outros lugares, covas coletivas, vários caixões enfileirados, né, lado a lado, várias covas mais rasas, abertas, sobrepondo, né? Olha a próxima imagem. Deixa eu só fazer um comentário aqui sobre as duas fotos, antes de eu mudar, tá? Só para você se situar. Rodrigues Alves não assume, morre. Delfim Moreira, que é o vice, ele assume interinamente, até que tenha se escolhido um novo presidente, porque não havia completado a metade do mandato, então ele não poderia ser o presidente. Lembra da questão constitucional? Ele não poderia ser o presidente até o final do mandato, até 1922. Então, ele assume interinamente. Mas morre também. Morre em 1920. Tá? Então, os dois que estão aqui na foto morreram no espaço de um ano e meio. Olha a próxima foto. Olha o próximo slide. Aqui eu tenho um hospital de campanha, né? Um hospital improvisado, um galpão de um armazém abandonado, e as pessoas ali, improvisadamente, sendo tratadas pela gripe espanhola, por gripe espanhola. Percebam, uma situação extremamente precária, pessoas lado a lado umas das outras, e aqui dessa situação eu tenho pessoas que estavam infectadas e pessoas que eram suspeitas. Só que como as pessoas que eram suspeitas estavam convivendo, respirando o mesmo ar das pessoas que já estavam infectadas, aqui eu tinha uma grande contaminação em massa, né? Então, o que nós temos quando nós falamos da questão do caos da saúde é muito no sentido de evitar um colapso dessa maneira. Os leitos de UTI já em diversas cidades, principalmente nos grandes centros, já estão todos ou praticamente todos ocupados. E pensa numa dinâmica, vamos pensar numa dinâmica básica, trazendo para a nossa realidade, como eu disse, entendendo esse momento que nós estamos. Vamos supor que o Unai, olha só o prognóstico. Vamos supor que em Unai apenas 5% da população contraia Covid-19. Contraia o coronavírus. Eu vou fazer com números arredondados, porque para mim fica mais fácil. Então, Unai, com cerca de 80 mil habitantes, 10%, 8. 4 mil de 80, 4 mil pessoas contraiam o coronavírus nesse momento que nós estamos. A grande questão aqui é 4 mil pessoas infectadas. Eu tenho leito para todas essas pessoas, eu vou ter respiradores para todas essas pessoas, eu vou ter tratamento para todas essas pessoas em Unai. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão.
Quando eu, e quem me segue, por exemplo, no Twitter, vê que eu tuito muita coisa em relação a este momento, né? Faço algumas threads em relação a essa questão. Quando eu lá no Twitter falo sobre ficar muito absurdado com as pessoas sem máscara, as pessoas em filas muito próximas, aglomeradas, é justamente em cima dessa análise, de uma análise hipotética. Se 4.000 pessoas em Unai precisarem de atendimento, não conseguirão. E não conseguirão também em Brasília, porque também já está tudo lotado. Então, assim, o se isole e se cuide não é balela. Santa Catarina, vocês devem ter visto também, Santa Catarina flexibilizou, viralizou nas redes sociais o vídeo do shopping abrindo, as pessoas entrando em massa, o cara tocando saxofone. Vocês devem ter visto isso. Passaram-se daquele vídeo 2 semanas, se eu não me engano. E o número de casos... Tudo aplaudindo. Oi? Oi? Não ouvi. O povo tudo aplaudindo, Isso, entrando no shopping. o pessoal tudo aplaudindo. Passaram cerca de 2 semanas daquele vídeo. E os casos de coronavírus em Santa Catarina se ampliaram em 3 vezes. Triplicaram depois daquele vídeo, depois daquela flexibilização. Então, assim, quando nós, e aí eu vou falar de mim como professor de história, quando eu digo e defendo a questão do isolamento, é para tentar evitar um panorama... Alô. Vamos lá de novo. Sem problema. Então, quando eu, particularmente, defendo a questão do isolamento, da quarentena, é justamente para evitar um cenário próximo a esse do que está na foto de 1919 do Rio de Janeiro. Olha lá, olha o cemitério. Não há lugar, não houve lugar para enterrar todos esses corpos. Então, os caixões foram deixados empilhados, uns sobre os outros. Presta atenção. Vou voltar no slide. Foram 17.000 pessoas em São Paulo, 8.000 no Rio de Janeiro, 8.000 em São Paulo em 2 meses. Então, assim, nós estamos vivendo hoje o que o mundo viveu e o que o Brasil viveu entre 1918 e 1920. Só que o que me espanta, eu, Rodrigo, como professor de história, o que me espanta muito hoje é que se alguém me falasse que lá em 1918, 1919, 1920, brasileiros não estavam se importando com o isolamento, brasileiros estavam se aglomerando, brasileiros, sabendo que precisavam usar máscaras, não estavam usando, tendo essas possibilidades de se fazer tudo isso, lá naquele momento eu entenderia. As informações eram mais difíceis, eu tinha uma população majoritariamente analfabeta, uma maioria de uma população analfabeta. Então, naquele momento, eu entenderia tudo isso. A grande questão é que eu estou vivendo tudo isso em 2020, século 21, e é muito surreal você parar para pensar isso. Tem gente que defende que... E aí, tem questões envolvendo religião que não me compete. Mas tem gente defendendo que não se pode vacinar, porque a vacina vai matar, porque a vacina tem... E nós voltamos, Brasil, a figurar entre os países com casos de sarampo. Havíamos erradicado, mas por causa das ações de famílias que simplesmente não se vacinam, voltam algumas doenças a figurarem. E a grande questão, e para a gente, eu espero que vocês estejam entendendo toda essa problemática. A grande questão e o ponto central é que nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade. Então, quando você ou quando alguém próximo decide simplesmente sair nas ruas sem proteção individual, sem a máscara e não toma os cuidados necessários, eu quero que você entenda junto comigo. Essa pessoa não está tomando uma decisão para ela só. Ela não está tomando uma decisão para si mesma.
ela está tomando uma decisão para as pessoas que convivem com ela. Porque, no final das contas, mesmo a pessoa tendo se protegido, mesmo as pessoas tendo seguindo os protocolos, essa outra pessoa que não segue pode trazer o vírus. E ela pode ser imune. Ela pode nem apresentar os sintomas, mas ela pode passar o vírus para uma pessoa com pouca ou baixa resistência que vai falecer. Eu fui ao banco essa semana, só para exemplificar, eu fui ao banco Bradesco e lá tem a placa, tem o cartaz. Nessa agência é proibido entrar sem máscara. É um decreto municipal. Estávamos nós esperando o caixa eletrônico, era à noite, todos que lá estavam, cerca de 9 a 12 pessoas de máscara, e entra um cara sem máscara. E entra um cara olhando pra gente, e tipo assim, olhando e meio que, em vez de estar mais preocupado em simplesmente sacar seu dinheiro, estava lá mexendo no caixa e olhando pra gente que estava de máscara, de uma forma, sei lá, qual o pensamento. Mas, entenda, e isso é muito importante. Não acredito que você está fazendo isso não, né? Nossa, gente, vou passar. Luiz Henrique, você quebrou toda a linha de raciocínio agora. Não precisava nem ter pedido desculpa. Então, gripe espanhola. Na hora que chegar a prova, você vai ver o que tem, tá, Luiz? Nossa Senhora. Então, gripe espanhola, todo esse contexto, Brasil, 1918, 1920, proteja-se por conta do coronavírus, tá? Deixa eu aproveitar, deixa eu fazer uma pergunta. Gente, vocês não conseguem ter o time, não? Não consegue ter o time, não? Todo final de aula eu não tiro a apresentação para printar a chamada? Ali seria o momento para uma pergunta dessa, né, Luiz? Eu estou no meio da explicação, aí eu tenho que parar para olhar o chat. Vamos lá, então. Bom, como eu disse, fechamos o raciocínio lá. O Luiz conseguiu quebrar o raciocínio. Como eu disse, Rodrigues Alves falece, Delfim Moreira falece, e quem é que é escolhido como presidente? E isso é importante, tá? Isso é importante nesse momento. Houve tempo de organizar novas eleições? Não houve. Então, quem assume, Epitácio Pessoa, que assume a presidência da República, assume por uma escolha. De quem? De mineiros e paulistas. Ok? A política café com leite se faz novamente, se faz valer novamente. Então, mineiros e paulistas escolhem o próximo presidente. E escolhem Epitácio Pessoa. Um presidente que não era nem mineiro, nem paulista. Era nordestino. E vocês vão entender o porquê. Agora, eu vou descer o primeiro tópico. Raciocina comigo. Olha o tamanho que era a força política de Minas e São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque além de escolherem o presidente, ele nem no Brasil estava. Ele nem no Brasil estava. Ele estava em Paris, ele estava na França. Quando ele é comunicado, volta a ser o presidente da República, vem aqui assumir o cargo. Então, assim, isso mostra muito poder de articulação entre o PRP, o Partido Republicano Paulista, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro, dentro daquele contexto histórico, né, da República Velha. Um outro ponto importante. Por que, nesse momento, escolhe-se um presidente nordestino? As outras oligarquias, as oligarquias periféricas, que não sejam Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, as outras oligarquias, elas estavam muito insatisfeitas, logicamente. Por que estavam insatisfeitas? Porque apenas mineiros e paulistas estavam ditando as regras há muito tempo. E o Nordeste, muito por conta da seca, ali do final do 19, início do 20, estava, logicamente, sofrendo muito com as ações de um governo que não lhe olhava. Então, para tentar acalmar os ânimos dos nordestinos, dos estados do Nordeste, escolhe-se Epitácio Pessoa. Só que Epitácio Pessoa acabou sendo uma espécie de tiro no pé de mineiros e paulistas. Por quê? Porque ele governa. Só que ele governa
muito olhando para os estados do Nordeste que ele representava. O que eu quero dizer com isso? Como nordestino, vai investir boa parte dos recursos do governo, do estado, para furar poços e construir açudes. Lembrando que eu estou em 1919, eu estou em plena pandemia da gripe espanhola, lembrando que eu estou imediatamente após a Primeira Guerra Mundial. Olha a situação caótica do mundo naquele momento, não é verdade? Olha a situação crítica do mundo naquele momento específico. E aí, os impostos, os recursos do governo acabam sendo canalizados por Epitácio Pessoa para os estados do Nordeste. E isso não foi interessante, logicamente, para mineiros e paulistas, mas também não se articularam pela saída dele, porque estava amenizando uma situação de possíveis revoltas e levantes que poderia acontecer no Nordeste brasileiro. Ainda dentro do governo Epitácio Pessoa, ocorre uma repressão ao anarquismo e à oposição ao seu governo. Sobre a questão anarquista, nós acabamos de falar, né? Antes de entrarmos na análise sobre gripe espanhola, nós estávamos analisando justamente esse movimento operário. Então, assim, o anarquismo havia ganhado força no Brasil. A articulação anarco-sindical havia conquistado, né? O que era muito perigoso, se você for parar para pensar, porque os trabalhadores tiveram conquistas durante o movimento sindical, durante a grande greve de